Olá, ouvintes! Bem-vindo a mais um Bionote, o seu podcast que tem a intenção de falar com apaixonados com a natureza. Meu nome é Lucas Calado e eu sou o host. Neste mês vamos falar um pouco sobre ciência. Recebemos aqui 4 mulheres cientistas, biólogas e incríveis. Vocês vão gostar bastante. Nós vamos abordar um pouco sobre como é o dia a dia delas na ciência e também abordar um pouco como é ser mulher neste meio. Antes de começar, gostaria de lembrar que este podcast é patrocinado pela Log Nature, uma empresa que é especializada em venda de materiais para a área biológica e ambiental. Se você ainda não conhece a Log, então acesse o site www.lognature.com.br. Lá você vai encontrar os melhores produtos da área e ainda conta com suporte e atendimento de muita qualidade. Não deixe de conferir. Então vamos lá? Vamos ao podcast? Hoje nós vamos conversar aqui com 4 cientistas, mulheres e biólogas. Que combinação incrível! Vai ser fantástico. Vamos falar um pouco sobre mulheres na ciência. E para dar uma introdução para vocês, eu tô aqui direto da Bélgica com a Gabriela Mantandon. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, obrigada. Gabriela, que tem o melhor emprego do mundo. Ela é especialista em levadura de cervejaria e fica o dia inteiro experimentando cerveja. Que maravilha! O dia inteiro, não faz mais nada, né? Só o dia inteiro. E aqui do meu lado também é um grande prazer receber a Luciana Barreto Nascimento, professora da PUC de Minas, também curadora da área de herpeto do Museu da PUC Minas. Seja bem-vinda, Luciana, é um grande prazer. Obrigada, é um prazer também, Lucas. Legal. Também aqui do meu lado aqui a co-host Juliana Claysorge, que hoje é bióloga, está fazendo papel aqui também como cientista, mas ela vai falar um pouco mais sobre ciência de empreender na área de biologia. Oi, gente. A Juliana, que é fundadora da Log Nature. E também a minha outra co-host, a Camila Marcolino, também bióloga. Hoje ela está fazendo pós-doc em reflorestamento e vai falar aqui com a gente um pouco também. Oi, todo mundo. Hoje o Lucas é o bendito fruto entre as mulheres. Vou só apanhar um pouco aqui. Então hoje nós vamos falar um pouco no mês que a gente comemora o Dia das Mulheres, no mês de março. Nós vamos fazer uma homenagem e falar um pouco como que é a ciência no mês da ciência, no meio da biologia, na visão também das mulheres. Eu queria começar primeiro pra gente entender um pouco da história de vocês, Luciana e Lela. Gabriela, vou te chamar de Lela. Eu queria primeiro, Lela, você podia falar um pouco pra gente como que foi o seu processo pra chegar até onde você está. Olha, Lucas, acho que foi uma história muito legal no sentido da diversidade. Primeiramente, na parte de formação, por ser biólogo, a gente tem uma oportunidade muito grande de ver assuntos muito diversos. E acho que a mesa de hoje mostra bem isso. Que a gente já inicia uma certa intimidade com a diversidade. Eu acho que isso é muito legal. E, na verdade, depois de concluir meus estudos em biologia, eu segui a vida acadêmica, fiz mestrado e doutorado. Na verdade, eu me dediquei mais para estudar, né, leveduras, principalmente leveduras de cerveja, que, na verdade, esse trabalho começou realmente por uma questão de paixão. Eu tinha na verdade, mais era um hobby por isso, e acabei transformando em profissão, e depois do doutorado me abriram as possibilidades, né, de estender esses estudos e estender profissionalmente no ramo. Então, realmente veio de uma paixão, assim, interna mesmo. Nada bem premeditado, não era um sonho de criança, foi realmente algo sendo formado mesmo. Você começou ali no doutorado já apontando para leveduras? Você já achou o doutorado e falou assim, eu vou fazer isso? Ou você estava pesquisando um processo? Como que foi? Porque você falou que era uma paixão a parte de cerveja, mas você já fazia cerveja antes? Como que era isso? Ou você só era paixão por cervejas mesmo? Na verdade, foi muito interessante nesse sentido, porque foi muito inesperado. Quando eu estava fazendo, logo depois de formar na universidade, no início do mestrado, estudando outro tipo de coisa, nada realmente relacionado com cerveja, a paixão não só pelo consumo, mas pela variedade da cerveja e, consequentemente, com a produção,
E daí é uma história super bonita e super longa, mas nasceu de uma paixão pela diversidade e o começo da própria produção. Na verdade, eu me dei conta de que eu deveria, de alguma forma, canalizar essa paixão para um foco nessa paixão, quando eu me dei conta que, durante o mestrado, eu estava me dedicando tanto ao estudo, à pesquisa, o meu tempo, assim, nesse novo assunto, que eu tive, na verdade, um lapso de pensamento que eu falei assim, mas sabe, eu acho que eu vou canalizar meu doutorado com isso. Entendi, era uma paixão, né? Isso. Uma paixão e estudo em cima do processo, mas aí ficou o hobby, estava tomando mais a conta do que as outras partes. Né? É, exatamente isso. E aí, eu, na verdade, me dei conta disso, e existia uma possibilidade remota de que eu conseguisse fazer isso, porque até o momento, na universidade, não havia até aquele momento ninguém que tivesse essa linha de pesquisa. Então, a partir do momento que eu defendi meu mestrado, um pouco antes, na verdade, eu contatei alguns professores, algumas possibilidades para entrar com esse novo projeto. Então, ele foi completamente único na universidade, no tema. Então, foi daí que tudo começou. Que legal. Bom demais. Então, depois disso, agora, a sua pesquisa atualmente continua tentando achar uma qualidade. Qual que é o foco da sua pesquisa em levedura? Você vai tentando achar o foco em qualidade, o foco em uma coisa diferente? Qual que é o processo? Na verdade, por ser microprodutora na época, eu me dei conta, no mercado, a gente usa realmente leveduras que são comerciais, importadas, e até aquele momento, isso nós estamos falando aí de talvez 6 ou 7 anos atrás, que não haviam não tinha tanto estudo das nossas próprias leveduras do Brasil ou da América do Sul, o que a gente diz é levedura indígena, né, ou levedura nativa, que tivesse um estudo legal da aplicação industrial delas. E daí eu fiz na verdade, foi um trabalho que ele foi feito metade na Universidade Federal de Minas Gerais e metade aqui na Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, e que ele foi realmente selecionar essas leveduras da América do Sul e estudar o potencial para aplicação delas na indústria. Então, na verdade, o meu doutorado, ele realmente concluiu essa etapa em que eu pude selecionar e que eu pude estudar essa aplicação com sucesso, infelizmente com bastante resultado legal, e ele foi realmente concluído, né? O ciclo, de certa forma, fechado, de que uma ideia que saiu de laboratório, vamos dizer assim, de tubos do freezer para realmente um tanque industrial. Então foi um caminho muito, muito rico, de muito trabalho, né, de muita descoberta e muitos desafios, mas ele foi bastante rico. E atualmente, como esse ciclo foi concluído, o conhecimento adquirido desse processo, não só para a indústria nacional, mas ele me abriu essa possibilidade para hoje, né, trabalhar para essa grande indústria também na parte de pesquisa e desenvolvimento. Que bacana, muito legal. Nós vamos aprofundar também nessa área um pouco maior, mas eu também gostaria de saber um pouco da história da Luciana, a Lu. A minha situação é meio diferente, né? No caso da Lela, ela descobriu isso já tendo formado. Eu comecei... Só fazendo um parênteses, a Luciana foi professora da Lela. Das três, né? Das três. Então, pra vocês verem que o meu caso é mais antigo. Aliás, numa das disciplinas mais legais, né? Porque são uma das disciplinas mais legais que a gente tem. Ah, obrigada, Lela, obrigada. Aí a história minha foi assim, eu entrei na biologia, naquela situação, na época, né, que a gente tem isso, né? É uma das coisas que a gente ainda tinha muito, era a profissão de homem, profissão de mulher, né? Na época eu entrei pra biologia, mas eu queria fazer medicina, assim, mais ou menos, né? Mas meu pai era médico, então tinha essa situação de fazer a medicina. Mas eu entrei na biologia muito querendo trabalhar com
com dinossauro, né? Aquela história de que se alimenta, essa situação com a paleonto. Mas logo quando eu entrei na biologia, eu tinha pavor de sapo, né? Sério? Quando eu passei no vestibular, quando eu passei no vestibular, eu tinha viajado pra praia e tive uma ocorrência com sapo dentro do banheiro, tive ataques de griteira, igual toda mulher quando não conhece sapo. Mas aí entrando na universidade, o que aconteceu? A gente vai começando a ter contato com esse, vai desmistificando, né? E logo no terceiro período eu comecei a gostar de anfíbio. Apesar do meu professor na época, o professor Geraldo Kistelmacher, já tinha gente querendo trabalhar com anfíbio, então ele queria meio, você trabalha com um grupo que ninguém quer, que era serpente. Uhum. Mas eu insisti muito, né? E comecei a gostar de anfíbio. Só que logo depois, quando eu formei, eu ainda saí para dar aula, questão de grana, né? Então saí para dar aula, mas tinha na minha cabeça, já tinha feito contato através do professor Geraldo com um possível mestrado na área de anfíbios. E aí eu juntei um dinheiro, né? Porque naquela época bolsa era complicado. Se hoje é complicado, vocês imaginam, há 30 anos atrás era bem complicado. Nossa. Então o que aconteceu? Eu juntei dinheiro, porque em Belo Horizonte não tinha mestrado nessa área. Logo depois que apareceu o mestrado da UFMG, né? Mas eu não tinha orientador, queria orientador com anfíbios. E aí eu fui parar no Museu Nacional. E aí comecei a trabalhar com anfíbios naquela época, Museu Nacional no Rio, E aí, quando eu estava fazendo o mestrado, a gente, fazendo a graduação naquela época, a gente já tinha uma ideia muito grande de criação de museu, a história do museu. A gente trabalhava com Cartelli, professor Cartelli da Paleonto, e o professor German, na época, também implantaram aquela sementinha de museu, e nós viemos com essa ideia de museu. E com essa ideia de museu, fui parar no Museu Nacional, trabalhar com anfíbio, quando no meio do mestrado, eu sem bolsa, o professor Enemir, na época, me chamou para poder frequentar o laboratório, porque estava sem espaço para trabalhar. O meu mestrado foi com anfíbios do Parque das Mangabeiras, e eu estava sem laboratório para trabalhar no processo de identificação dos bichos, e mesmo para fixação, para fazer tudo em casa, era complicado, né? E aí eu comecei a fazer uma pequena coleção na PUC. E logo depois, quando o Enemir saiu para o mestrado, eu acabei entrando para substituí-lo, e estou lá até hoje. Não estou substituindo mais, mas estou lá até hoje. E o meu doutorado foi mais tarde, né? Mais tarde, eu comecei o doutorado, eu terminei o mestrado em 91, mas só fui fazer o doutorado em 99, porque foi essa história mesmo de criação do museu, a gente batalhando pelo museu, para a criação do museu, e a questão de incremento da coleção. E aí, em 99, eu voltei também para o Museu Nacional e fiz o doutorado no Museu Nacional também com anfíbios, né? Então, fiz o mestrado e o doutorado com anfíbios. E aí, depois do doutorado, aí a pesquisa ficou mais forte na vida, né? Com o museu, com a coleção bem formada também, então a gente começa a produzir mais depois do doutorado. A gente produz parcialmente antes, mas a partir do doutorado que a gente começa a produzir mais. E estou nessa vida acadêmica até então. Ajudando, criando e movimentando também, ajudando, né? Movimentando bem, né, gente? Movimentando bem. São quantos anos de profissão? Eu formei em 83 para 2007, que eu formei dia 8 de dezembro. São 35 anos. Vão fazer 35 anos no final do ano, né? É tempo pra caramba, né? Ela formou 20 anos antes da gente, Camila. A gente formou em 2003. Abriu o caminho pra gente, né? Olha aí. Não, Lela, nós formamos em 2007. Nós entramos... Não, nós entramos em 2003, é verdade. Nós entramos em 2003. Foi quando eu fechei o doutorado, Formamos em 2007, em julho de 2007. É bom saber, né, que tem tanta história aí, bastante com o processo de ciência. É bom que vai ter muito material pra gente discutir hoje. A Lu foi igual quando a gente tá no mato e precisa abrir um caminho, uma picada, um passa na frente abrindo o caminho pro resto passar, né? A Lu foi a pioneira abrindo a picada pra gente chegar depois.
assim, eu queria saber um pouco, porque vocês duas trabalham em áreas distintas, né? E vocês entraram no ramo da ciência em momentos distintos da sociedade até mesmo, né? Só que, ao mesmo tempo, a Lu, né, quando entrou, era um período onde havia, né, mais homens do que mulheres na área da ciência. Sempre houve e ainda continua tendo mais homens, na minha área, pelo menos na Herpeto, continua tendo mais homens do que mulheres, né? E mesmo muitos anos mais tarde também, a Lela entra na área da ciência, no ramo da cerveja, que também tem o predomínio também de homens, né, nessa relação. Aí eu queria, assim, que a gente conversasse um pouco sobre como que foi, assim, quais foram as dificuldades, o que vocês entendem, assim, do que vocês acham qual que seria a dificuldade de inserção de uma mulher trabalhar nesses nichos, ou se era pura e simplesmente um padrão social, que eram mais homens mesmo trabalhando com isso. Falar um pouco, assim, se tiveram dificuldades ou facilidades, as coisas bacanas também. E contasse até mesmo no caso da Luciana, né, que tem muito campo. É a parte de ir pro mato, e mulher, muitas vezes sozinha, né, e fazer coletas, né. E a parte da Lela, que é a parte de você frequentar os eventos cervejeiros, que são ambientes extremamente masculinos. Se fosse só evento, tava bom. Cervejaria, laboratório, pra qualquer lugar. Só tem homem em qualquer lugar. Só tem homem. Então, assim, né, são dois ambientes distintos, dois laboratórios distintos, onde o homem predominava e que vocês, como diz a Ju, abriram a picada. E é engraçado que é com um gap gigantesco, assim, né, de 20 anos de diferença. E não mudou nada, né? Exatamente. A gente, assim, eu acho que, por exemplo, quando eu comecei, Minas Gerais não tinha herpetólogo, nem homem, nem mulher, né? Tinha tentativa, mas não existia pessoas trabalhando com anfíbios e répteis dentro do estado de Minas Gerais. Nem homens, nem mulheres. Tinham no Brasil, mas no Minas não tinha. Então, nesse caso, foi bom, eu tive pessoas, no caso, por exemplo, eu comecei junto com o Renato Fei, que hoje está na Universidade de Viçosa, Federal de Viçosa, e a gente foi abrindo o caminho juntos, né? Mas, assim, a dificuldade sempre é grande, mas a gente vê isso muito depois, né? A gente não... as pessoas fazem você desistir, realmente, exatamente por aquilo que a Camila falou. Quando eu comecei e peguei um trabalho fácil de ser feito, porque trabalhar no Parque das Mangabeiras era dentro da cidade, então era um campo tranquilo, mas não era, né? A gente tem uma comunidade ali do lado, ali era uma área de transição, de passagem, então realmente é difícil. E várias pessoas fazem você desistir do processo, né? Só para situar, o Parque das Mangabeiras, ele tá localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, que é um parque urbano localizado na zona sul de Belo Horizonte. Só para vocês saberem, assim, de que localização. E ele tá ao lado de uma grande favela em Belo Horizonte. É área urbana, é uma área reservada dentro da área urbana. Aos pés da Serra do Curral, né? Aos pés da Serra do Curral, Complexo do Espinhaço, vale a pena lembrar, né? Aí, então, quer dizer, as pessoas tentam fazer você desistir, porque é perigoso, você vai trabalhar à noite, anfíbio, você trabalha à noite. Eu lembro que eu fiz várias coletas sozinhas e as pessoas se assustavam, e durante um tempo não aconteceu nada, mas teve um evento que fez eu terminar exatamente o trabalho durante o dia. Foi um perigo de campo dentro da cidade e a gente teve uma abordagem dentro no Parque das Mangabeiras. Eu estava com uma colega na época, a Inês, que estava me ajudando a fazer o processo de caracterização do ambiente, e obviamente que aí os comentários que você ouve é assim também, que você vai fazer à noite no Parque das Mangabeiras, né? O que você vai fazer à noite estudando sapo, né? E não foi à noite, né? Foi durante o dia, quando tinha visitação, quando podia ser com qualquer outra pessoa. Eu fui abordado por uma pessoa que não sabia quem eu era, que eu estava fazendo ali dentro, né? E foi, de certa forma, até sorte, porque eu conheci o parque à noite, todos os caminhos, e isso permitiu a gente ter uma rota de escape, né? Porque provavelmente se fosse outra pessoa não teria. Então, quer dizer, a gente passa por essas coisas de dificuldade no início. Depois, mais tarde, que você vai vendo, né? O quanto foi difícil. Que eu já fui mandado pro shopping, quando eu tentei entrar numa área que eu queria fazer coleta e fui perguntar informação dentro de uma
uma empresa para a qual eu estava prestando consultoria, e o gerente da empresa mandou eu pro shopping porque eu não ia chegar com o meu carro nunca na área que eu queria fazer coleta. Então, quer dizer, coisas desse tipo a gente passa, né? Então, é uma dificuldade grande nesse processo. Mas eu acho que eu tive, assim, sempre muito apoio das pessoas, tanto da universidade quanto do Museu Nacional, e de parceiros de trabalho. Então, assim, tive várias vezes em campo só mulher, né? A gente às vezes fica apreensivo, com certeza, em relação a isso. Mas durante um tempo, depois desse evento, eu fiquei muito apreensiva em relação a ter estagiária mulher, mas sempre tive estagiária mulher, sempre fui para campo só mulheres, né? A gente aprende a se defender, a gente sabe se defender. É bem verdade que as pessoas acham que a gente é mais vulnerável, né? Mas a gente bota medo, né? Cria certas que são legais. Por exemplo, em locais que eu trabalhei, em áreas remotas aí de Minas, eu era considerada bruxa, né? E eu deixei eu ser bruxa. É uma forma de defesa, né? Como assim? Bruxa trabalha com cobra, trabalha com sapo, anda com uma lanterna de noite, né? Cheia de aparato. Cheia de aparato. O que ela vai fazer no campo? Ela vai fazer bruxaria. Vai fazer macumba, né? Então vai fazer macumba. E você deixa, porque isso, de certa forma, no imaginário das pessoas, isso acaba sendo uma forma de defesa, né? Uma forma de você ficar críptica naquele processo, escondidinha naquele processo. Melhor assim, né? Melhor assim. Então, isso aconteceu também, né? Então, a gente passa por isso. Mas a gente vê, por exemplo, na área de zoologia, né? Menos que outras áreas, como exatas, né? Ciências, engenharias, né? Que o campo para a mulher é mais fácil ainda, né? Não que ele seja totalmente fácil, não, do que outras áreas, e a gente tem muitas conquistas, né? Eu vejo nesses meus 35 anos aí de profissão, quase 35, né? Ainda 34 para 35, mas a gente vê um avanço muito grande. Você vê, né? As próprias meninas que estão aqui, né? São um exemplo disso. E coisas que a gente não via antes mulheres fazendo na nossa área, a gente vê. Então, isso é muito importante nesse processo de desenvolvimento de ciência para o Brasil, que a gente tem um potencial. Nós temos mais mulheres do que homens, né? Então, né? Nada mais justo do que a gente invadir a praia, todas as praias, né? Com certeza. E dentro da academia não tem muita resistência em relação a isso. Ou tem? Tô falando, você colocou muitos exemplos de campo, exemplos até muito tristes, que são exemplos que não tem... A gente tem alguns exemplos, Lucas, recentemente conversando com uma colega sobre essa conversa nossa hoje mesmo. A gente estava comentando, porque o que a gente tem visto, mulheres, hoje em dia, você tem muito mais mulheres em processo de formação, mestrado e doutorado, né? Então, você pega lá na página do CNPq e da CAPES, você vê reportagens sobre isso. Inclusive, eu abri, era 8 de março de 2016, 8 de março de 2017. Então, nessas datas se discute isso, né? Isso. Então, por exemplo, em 2017, a gente teve muito mais mulheres com bolsas de mestrado e doutorado no exterior do que homens. Chega a ser 60% mulheres e 40% homens. E se você pensar isso há 10 anos antes, era muito menor, né? Chegou, por exemplo, na década de 90, você tinha 100 homens, 12 mulheres, né? Então, 12%, né? Então, é muito pouco. Mas, infelizmente, na hora de entrar e inserir no mercado de trabalho, a gente vê que nessas pesquisas feitas, que ainda a área para pesquisa, ainda você tem muito mais homens do que mulheres. Aí você vai, por exemplo, nas bolsas de produtividade dessas instituições de pesquisa, você tem muito mais homens com bolsa de produtividade do que mulheres com bolsa de produtividade. Isso quer dizer que os homens são mais produtivos e as mulheres menos produtivas, apesar do fato de você ter as mulheres investindo mais no processo de formação. Então, é uma discrepância. Há uma discrepância. Então, quer dizer que essas mulheres, elas formam, chegam ali e depois não tem apoio nem processo para continuar a sua pesquisa. Ou então a opção, né? Porque você tem que pensar no tempo que você tá chegando para fazer. Você faz o mestrado, doutorado. Vamos supor que você formou com 21 anos. Faz o mestrado 2 anos, 23 anos. Uhum. Aí faz o doutorado com 6 anos. 28. Me ajuda a fazer as contas. 28. Aí pós-doc, mais 2 anos. 30 anos é aquela idade que bate o sininho da maternidade, do casamento, né? E é justamente a época que ela tem que pensar de se inserir no mercado de
de trabalho, porque ela já preocupou com a formação dela e entra. Então, aí bate aquela, né, incerteza, acontece alguma coisa. Pressão social. A pressão social, a pressão familiar, a pressão social, né? Então, aí você tem esse problema. A gente sabe de casos, assim, de concursos, por exemplo, que as pessoas perguntam para as mulheres coisas que não perguntariam para um homem, né? Uhum. E aí, se você tiver filho, alguém vai perguntar isso para um homem num concurso? Não. Aí, se eu tiver filho, eu vou ter filho, né? Exatamente. Mas as pessoas, eu vou ser mãe, vou ser cientista, vou ser pesquisadora, vou ser professora, mas as pessoas, a gente sabe disso, né? A gente tem conhecimento de concursos em que as pessoas... Isso é interessante, porque eu acho que a gente aí, esse país grande, né? Acaba que as nossas, vamos dizer, que as nossas experiências estão muito conectadas. A gente pensa que, de certa forma, a gente está um pouco vitimizado por causa, no Brasil, as mulheres e tal. Muito recentemente, acho que foi semana passada, lendo daqui, por estar morando aqui já há alguns anos, esse tipo de discussão de empregos femininos e masculinos é super corrente aqui também. E eu vi uma abordagem muito interessante, a Luciana tá falando isso, a questão da maternidade, a questão da formação, e que a gente realmente, os 30, 40, é um pico de qualquer profissional, né? Mas os salários, as oportunidades, ainda em termos gerais, inclusive, vamos dizer, em países desenvolvidos, é também assim. E existe essa discussão, a gente não é necessariamente só a gente é vítima disso, acho que na verdade, existem vários fatores que a gente não pode simplificar uma circunstância tão complexa, né? A gente se você considerar realmente o período histórico que as mulheres passaram a ter a mesma educação e as mesmas oportunidades do que o homem, ele é muito curto. Mas eu acredito, e na verdade, eu, Camila, Ju, nós somos resultados dessa mudança. Luciana, resultado dessa mudança antes da gente. Eu acho que, e aqui existe, é muito interessante, porque nesse estudo que eu tô citando, eu li rapidamente, mostra que os salários, eles tendem a ser menores para as mulheres, quase que uma certa penalidade à maternidade, pelo período das idades que nós, como biólogos, a gente não pode desconsiderar o nosso comportamento intuitivo e primitivo, feminino, de priorizar a família, priorizar a prole ou o que quer que seja, e é muito forte, é muito instintivo, é muito natural, e é comum que muitas mulheres, após a maternidade, perdem bastante a sua ambição, porque elas têm um outro foco, e que depois isso se retoma. Então você tem um monte de discussões que vão desde questões sociais, culturais, até biológicas. Agora, o que eu não posso deixar de manifestar eu acho que, independente das circunstâncias sociais ou mercadológicas, não pode se deixar de lado, é um foco. É você fazer o que você tem vontade de fazer, né? Se você quer ser mãe, aí você vai dividir o trabalho, mas isso é o que você quer fazer. Sim, com certeza. Muitas vezes, a gente se ampara ou se apoia em argumento de outrem. Eu acho que as histórias elas são diferentes, as circunstâncias são diferentes. E, por exemplo, eu acho que a maternidade é algo que divide a mulher em termos de tempo, em termos biológicos, mas conheço várias mulheres que manejaram isso de forma perfeita, de forma suficiente para seguir a vida profissional, para seguir a sua ambição, para seguir... E serem boas mães. Isso. E eu acho que na verdade, a mãe, ela é multitarefa, e uma mulher que é focada o suficiente e realizada o suficiente, ela não há razão de não ser eventualmente comparada. A gente não tem que comparar, a gente tem que fazer o nosso melhor, independente se é homem ou mulher, né? E eu acho que se a gente tivesse, talvez nos anos 40, 50, talvez nós tivéssemos razões ainda maiores de discutir sobre essas diferenças. Mas nós estamos 4 aqui, tivemos oportunidades de trabalho, bolsas de estudo, da dificuldade que elas são, elas não selecionam o gênero. Você é selecionado pela sua capacidade intelectual, né? Vamos dizer,
eu nunca tive vantagens ou desvantagens de ser mulher em nenhum processo seletivo que eu fiz. Então, o meu gênero nunca entrou nesse foco. Nesse confronto também, eu acho que, nesse ponto, eu também acho que isso eu não sofri, assim, de não ser escolhida ou de ser escolhida por ser mulher. E acho que isso nunca aconteceu. Eu nunca me senti assim, porque eu sou mulher ou porque eu não sou mulher. Isso eu acho que não aconteceu, não. Eu acho que as dificuldades maiores é mais fora da academia do que dentro, pelo que vocês estão me falando, no sentido que você está colocando. Na verdade, a questão é mais histórica, né? O processo é histórico, nós estamos num processo crescente, né? A gente está indo num caminho em que os números mostram que a gente está cada vez mais participativa no processo, né? E a gente tem capacidade disso, para isso. Se não tivesse, a gente não tava. Não tem como você falar que o processo está acontecendo. Se ele vai voltar, se ele vai estabilizar, se ele vai passar, é uma questão que a gente não tem como. Agora, eu acho que, assim, há alguns momentos a gente ainda tem dificuldade. Você vê pessoas com dificuldades, né? Realmente eu vejo colegas que têm, às vezes, dificuldade que gostariam de ter mais produção, mas não conseguem ter porque o tempo delas é menor do que o meu, que não tenho filho, que não tem uma casa, que se eu chegar lá em casa e não tiver comida, eu me viro. Pede uma pizza? Peço uma pizza, ou sei lá, então vou dormir com fome, não tem problema não, amanhã eu acordo e como, entendeu? Eu então abro uma cerveja e me satisfaço só com aquela cerveja. Com pão líquido. Exatamente. Mas você vê que tem outras pessoas que não. Agora, uma coisa que eu acho que mudou muito, Lela, no nosso caso, e assim, eu não sou casada mais, mas fui casada e tive esse respaldo na época com meu ex-marido, é que hoje em dia você tem uma compreensão maior e uma divisão maior da tarefa maternidade e paternidade que permitem para que várias mulheres possam estar à frente, às vezes, até de homens que são parceiros no processo, né? E isso que eu acho que é possível. Se ela tem uma potencialidade grande e ela tem um companheiro que possa permitir a ela fazer a divisão de tudo, e aí isso é que todo maravilhoso, mundo quer, né? Então eu acho que, e hoje você vê isso, eu vejo várias colegas hoje que têm, graças a Deus, tem grande potencial e tem companheiros que têm colaborado para que elas possam produzir mesmo e possam estar aí à frente encabeçando vários projetos e com sucesso. É bom escutar, na verdade, eu acho que vocês como biólogas, vocês já têm essa visão, que é a visão da evolução. Pelo que eu entendi que a Lela colocou, que a Luciana colocou, é um processo, aconteceu, era de assim, vai crescendo e tá crescente e tá melhorando e tá no processo evolutivo. E nós temos que lutar um pouco mais, claro, mas a gente tá no processo evolutivo crescente. E o que eu gostei é que, na verdade, eu tinha uma impressão diferente, pra ser sincero, dentro da academia eu achei que talvez teria algum tipo de relação de... Não tem. Então quer dizer que a ciência em si, dentro da academia, ela não tem problema com isso. Ela tem problema com outras coisas. A gente não vai discutir aqui social, é falta de dinheiro do próprio Brasil, mas enfim, isso é uma coisa que afeta ambos os gêneros e ponto. E acabou. Então, assim, não dá pra gente discutir esse processo. A dificuldade maior tá em entrar no mercado de trabalho. Eu acho que é o que a Lela colocou, né? Dentro e até fora, em outros países. Agora, Lela, você, inclusive, assim, é interessante a gente ver até, porque como são momentos distintos, né? E você trabalhando aí com cerveja, conta pra gente um pouquinho, assim, como que foi essa recepção que você teve, como que foi esse caminho que você triou num universo que, é igual você fala, que só existe homens, né? E além disso, você ainda levantou um processo dentro do Brasil que não existia, que era uma linha que não existia, né, dentro da academia. Então eu acho isso legal também. Isso, abriu a picada aí da área cervejeira. Da área cervejeira. Transformou cerveja em ciência. Que perfeito, cara. O útil ao agradável. Eu acho que é muito interessante a gente estar abordando, somos 4 biólogos e a gente tem essa como a gente falou, a gente tem essa visão de mudança e a gente tem um pouco essa lógica darwinista de adaptação, né? E evolução é adaptação, e eu acho que o momento, ele é esse de se adaptar a essa nova realidade. Se a gente se prende à realidade das nossas mães e das nossas avós, a gente carrega um estigma e não deixa que ele se mude. Eu acho que a gente tem que partir do pressuposto
reforço que isso já mudou bastante e a gente tem que realmente entender que não importa se o ambiente ele é masculino ou feminino, quando você é capaz, você é capaz. E eu tenho certeza, quando a gente tem as mesmas opções de educação, a gente não tem nenhum tipo de outra limitação, eventualmente. E na cerveja, o que acontece historicamente é isso. É também uma atividade bastante pesada e braçal, né, no processo de produção, mas não no processo de gerenciamento, de laboratório, né? Então, eu digo, por exemplo, aqui, em qualquer evento científico ou aplicado que envolva a cerveja, é muito comum que você tenha, assim, no máximo 75% do público masculino. É sempre masculino, mas tem muitas mulheres, elas estão normalmente em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias, mas o trabalho braçal, ele é menos comum, o produção, porque ele é pesado, é um trabalho físico pesado. E é natural que a indústria prefira homens para ocupar esse cargo, como em exército, como em marinha, é mais ou menos a mesma lógica. Mas não é um rótulo, tá? Eu acho que quando a gente rotula, a gente sofre um risco grande de minimizar uma coisa complexa, que é um pouco mais complexa. Mas isso é natural. E aqui também é assim, a gente não pode só estigmatizar também o Brasil, a América do Sul ou qualquer outra coisa. É bem comum aqui também essa questão da parte braçal ser um pouco voltada mais para a parte masculina. Mas eu vou dizer que no universo masculino, quando você tem um certo tipo de respaldo pelo universo masculino, eles, na verdade, eu acho que a chance que você tem de se destacar e de ser admirada é muito maior. Se você fosse um outro homem, a competição entre eles é enorme também, né? O universo é todo masculino, você é só mais um homem. Quando você é uma mulher, por exemplo, e que você tem um respaldo que não é, obviamente, ligado com nada a não ser a sua capacidade profissional, você tem um respaldo e um destaque grande também. E os homens, entre eles, no universo masculino, acho que deve ser pior para eles mesmo, porque é muita competição e homens, né, no ambiente industrial, em grande empresa, é bastante pesado também. Eu como homem, e talvez de uma outra área, sou uma área completamente diferente da sua, eu sou uma área totalmente... Eu sou da área de tecnologia, então eu sou da área que é dominada por homens, né? A engenharia exato. Mas isso que você tá falando acaba que com o tempo também tá evoluindo também. Isso é interessante colocar. Além do processo, tá começando a evoluir por um todo, eu acredito. Porque essa disputa de ego, de orgulho, né? Que é a disputa masculina, ela acaba se transformando com o tempo em algumas outras funções. Lógico que eu não tô falando aqui que não existe, não. Existe muito, muito, muito. Mas existia mais antes do que agora. Né? E as coisas vão construindo tanto na ciência quanto culturalmente. Eu acho que o fato da cultura começar a mudar o fato de que as mulheres não precisam ficar em casa, que as mulheres não tem que ser isso, e isso já mudou há muito tempo. Isso, como você falou, Lela, vocês três são frutos dessa mudança, né? E aí vem outros frutos dessa mudança e assim vai construindo uma mudança rotineira para chegar num ponto onde que ninguém... Real. O ponto onde que ideal talvez nunca chega, né? O ideal nunca chega. Porque isso é dinâmico. Isso é muito dinâmico. O ideal vai mudando ao longo dos anos. Exatamente. Ressignificando conceitos, eu acho, né? Porque no que a comunicação vai aumentando e que o mundo fica cada vez mais integrado, a gente tem acesso a muito mais informação. Então a gente ressignifica vários conceitos que antes, às vezes até por falta de informação, a gente não se permitia pensar um pouco diferente. Eu realmente acho que o que a gente traz aqui, e até esse tema bacana de ser mulher na ciência, é muito também para prestigiar, né, o Dia Internacional das Mulheres no mês de março, mas também para poder mostrar um pouco do trabalho que está sendo feito pelas mulheres na ciência, que o tanto que isso é bacana também, né? O quanto que a gente tem figuras super importantes, né, como Luciana e Gabriela, que estão aqui conversando com a gente, que levantam essa bandeira também e que se destacam nesse meio também, né?
Eu queria andar um pouco com os blocos e agora eu gostaria um pouco de falar de ciência, porque eu acho que além de falar, eu acho bem importante o assunto do debate, como que é as mulheres da ciência, mas eu queria saber um pouco como é vocês cientistas, o que vocês fazem. Eu tenho curiosidade no dia a dia, qual que é o processo que vocês estão fazendo, pesquisando, principalmente como muda, o que isso muda na sociedade diretamente, e a gente pode até comentar alguns outros exemplos de cientistas que passaram no processo como homenagem, mas eu sei que vocês estão fazendo alguns vocês fizeram e estão fazendo pesquisas que, de uma certa forma, muda algo, troca, alguém aproveita isso, evolui e faz parte da evolução. Então eu tenho uma curiosidade muito grande de saber qual é o processo dentro das pesquisas de vocês, a ciência, como que vocês estão fazendo. Dentro dessa coisa, acho que a cerveja ganhou das pererecas e das cobras. Como cervejeira, eu acho, em termos de benefício, a cerveja... A Lela é desleal, né? A Lela é desleal. Mas é um processo, eu queria ver. Eu sou muito curioso para saber como que funciona a pesquisa dentro do RP. Eu conheço a Juliana tem muito tempo, né? Eu sei que ela fez mestrado nessa área e trabalha muito com essa área, mas ela nunca me contou nada, assim. Eu não conheço nada da área. Bom, então, a gente inicialmente eu trabalhei no mestrado com inventário, né? Então, Minas Gerais tinha pouca gente trabalhando, então a gente partiu para conhecer os bichos de Minas Gerais. Que depois de um certo tempo, né, só conhecer os bichos que existiam, só as pererecas, sapos e rãs que não era uma pesquisa bem vista, infelizmente, né? Os inventários são importantes para termos de conservação, mas não eram uma pesquisa de ponta. Aí eu comecei a trabalhar com taxonomia. Então, quem é quem? Quem é esse? Quem é aquele? Quem é essa perereca e quem é aquela perereca? Reconhecer as pererecas. Então, vamos para essa fase. No processo do doutorado, meu doutorado foi com trabalho desse tipo. Hoje eu já tenho uma abrangência maior no meu trabalho. Eu tenho trabalhos mais com morfologia, né? Então, conhecendo mais o processo reprodutivo, entendendo mais as dependências dos bichos em relação a características ambientais. Então, eu tenho me dedicado mais à parte de morfologia, bem mais do que a parte de taxonomia. Continuo ainda trabalhando com taxonomia, com parcerias, continuo com as parcerias com os meus ex-orientadores no Museu Nacional, o Ulisses Karamaski e o Carlos Alberto Cruz. Então, a gente continua ainda com parcerias lá, então desenvolvendo coisas, mas também muitas coisas com os meus alunos. Isso por causa da acessibilidade do processo, né? Porque isso a gente tem que fazer. No caso, a Lela falou que a gente tem que gostar. Eu sempre gostei muito de morfologia e sempre trabalhei muito com taxonomia, aplicando na taxonomia a morfologia. Então, assim, as coisas que a gente está buscando, as perguntas que a gente faz para poder correr atrás dela nas nossas pesquisas, acabam que também tem um fundo para entender quem é quem, se existe diferença nesse grupo, naquele grupo, né? Então, a gente está trabalhando nesse ponto. A gente tem uma parte de laboratório, óbvio, né, nesse processo, mas tem uma parte de campo, que é a parte que a gente gosta muito de fazer, né? Ir pro campo, atrás dos bichos, né? Porque é isso também. Por que eu fui gostar de anfíbios se eu tinha medo do anfíbio, né? É isso. Eu achava que, quando eu comecei a conhecer os anfíbios, tinha aquela história assim, que o bicho faz tudo na sua frente, sem você precisar de pôr uma armadilha, né? Então, você com uma lanterninha, você chega no campo, o bicho canta, o bicho come, o bicho pula, o bicho nada. Eu fico imaginando você chegar dentro de um pântano, alguma coisa, um rio, um lago, um brejo e identificar quantas espécies tem aqui no... Na verdade, você vai conhecendo, porque, por exemplo, o grupo, você trabalha vocalização, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado. Eu tenho uma aluna, eu sou supervisora de um pós-doc, onde ela é especialista em bioacústica, e a gente está trabalhando com um processo de gravação remota. A gente não está no campo, então a gente não interfere com a luz, com a gente andando e vendo efeitos de algumas interferências antrópicas ou interferências humanas em cima desse canto. Nós estamos trabalhando lá na Serra do Cipó, uma área que tem espécies de anfíbios que só ocorrem ali, e a gente tem aquele fluxo de carros e caminhões passando ali, e a gente está verificando, sem a gente estar lá, como que esse barulho está interferindo na vocalização desses bichos, que é super importante para o processo de reprodução. Então, é uma parte importante, se não for a mais importante, né, uma das grandes características do processo reprodutivo desses animais, né? Uma dúvida que eu tenho
tenho. Não sei se você vai ter essa informação, que é difícil, eu sei. Dentro do museu da PUC hoje, herpétios e anfíbios, quantas espécies catalogadas já existem naquilo? Espécies eu não sei te falar. A gente tem... A coleção começou em 1989, né? Hoje a gente estava apresentando isso. Hoje na coleção a gente tem em torno de 28 mil espécimes, né? Espécies eu não sei, indivíduos, né? Entendi. Nossa, espécies eu não sei te falar, né? Porque tem uma parte que não está identificada, tem uma parte que está sendo estudada, né? Mas eu não sei te falar. Isso de anfíbios e de serpentes, lagartos, principalmente serpentes, lagartos e cobras de duas cabeças. Eu tenho muito pouca coisa de jacarés e tartarugas, né? Na coleção, porque o material é muito grande, então a gente não tem muita coisa de tartaruga e jacaré, mas principalmente lagartos, serpentes e cobras de duas cabeças. Então é uma coleção hoje que permite estudos nossos, mas permite estudos do país inteiro, né? A gente tem bicho da coleção emprestado para o país inteiro e recebe visita constantemente para pesquisa nessa área. A gente também tem uma parte de tecidos que permite estudo de biologia molecular, né? Então isso também é uma coisa que a gente está aí tentando melhorar, porque até um certo tempo a gente não fazia esse tipo de coleção, mas agora a gente faz porque a gente precisa e outros pesquisadores também precisam. De certa forma, a coleção nesse ponto tem mais uso fora do que dentro da universidade para nós, né? Mas o processo de coleta deve ser bem complexo também. O tempo todo fazendo esse processo de coleta, você faz com todas as pessoas envolvidas são quem está fazendo mestrado, quem está fazendo doutorado. Tem alunos de mestrado, alunos de iniciação, né? Por enquanto não tem de doutorado, porque a gente não tem doutorado lá. Mas a gente ajuda doutorado de outras instituições, né? Então a gente vai para campo. Vira e mexe, você tem um pesquisador de uma universidade, de uma instituição que está fazendo mestrado ou doutorado e precisa de saber onde tem tal espécie. A gente sabe e aí a gente acompanha essas pessoas no campo para elas poderem conseguir o material que elas precisam, né? Então a gente ajuda também, né? Esse pessoal no campo. Que é uma parte boa, né, Ju? A Ju tá aí, pode falar, é uma parte boa, permite a socialização, né? Então, o campo é bem legal nesse processo, né? Eu lembro uma vez, na aula da Luciana, a gente teve que ir pro Caraça uma terça-feira, coletando, ela ensinando a gente a fazer coleta e documentação no Caraça na terça. Ela, tá vendo? Por isso que eu sou bióloga. Enquanto todo mundo tá lá no laboratório, nós estamos aqui. Eu costumo falar, porque a gente tem que esperar anoitecer pra começar, né? E começar a anoitecer exatamente é o horário do rush de trânsito, né? Então, naquela hora que o povo tá desanimado, eu falei assim, imagina se você tivesse uma hora dessa dentro do ônibus ou dentro do carro, né? Esperando no sinal abrir, né? Você tá aqui esperando o bicho cantar. Olha que delícia. Desse silêncio, podendo ver o pôr do sol, né? Filosofando enquanto o bicho não começa a cantar. Tem o lado bom do pessoal do campo. Só não tomando uma cerveja, né, Lu? Não, porque... depois do campo pode. Depois do campo pode, antes não. Eu não trabalho com anfíbio, com nada não, mas o pessoal vai anoitecendo e começa a cantar também. E você, Lela, como que é seu dia a dia aí? Tomar cerveja, aposto, o dia inteiro. Olha, eu costumo dizer que quando a gente trabalha com algo adorável, normalmente a gente só vê a expressão, a cachaça que a gente toma, no tombo não vê não. Só a parte boa, né? Mas, na verdade, é muito gostoso trabalhar na indústria de alimentos no geral, porque é algo que você tem um impacto na vida cotidiana das pessoas muito rápido. Então, você tem um retorno rápido, assim, algo que as pessoas... Porque acaba que, digamos, na nossa especialidade, a gente, biólogas aqui, a gente consegue conversar e comunicar, né? Se eu falar a mesma história para uma pessoa que não tem a formação, talvez você não consiga mais entender, né? E quando você fala de cerveja, não tem ninguém que não entenda. Sim. Né? As pessoas rotineiramente entendem o que é e a parte geral e elas têm um interesse enorme, então acho que isso é super legal nesse sentido. E eu também dei muito curso, muitas aulas e muita palestra nesse sentido, então eu nunca tive problema com a atenção, tá? Sempre muito legal. O trabalho que eu faço atualmente, de uma maneira geral, ele é exatamente o ponto entre a pesquisa e desenvolvimento e a aplicação no mercado, que
Hoje, atualmente, né, eu trabalho na Fermentes, que é uma empresa francesa, na verdade, um braço de uma grande empresa francesa, que é a maior empresa, né, a maior empresa de produção de leveduras para o mundo, entre elas as de cerveja, mas tem a produção de leveduras para diferentes fins. E o meu trabalho, ele está na parte na compreensão de como e em quais circunstâncias as leveduras, né, esses micro-organismos que vão fermentar a cerveja, fermentar o vinho, também trabalho com outras bebidas, mas basicamente cerveja, como que esses micro-organismos reagem a essas condições, reagem aos ingredientes que a gente utiliza e como que eles vão expressar os aromas e sabores. Porque isso é fundamental para a aplicação dessas leveduras na produção de bebidas do mundo, né? Digamos assim, da indústria mundial, digamos dessa forma. Então é muito importante a gente entender o metabolismo, o que está por trás dessas leveduras para, de certa forma, desenvolver. Né? Desenvolver novos produtos ou desenvolver produtos dos clientes, né? Digamos assim. Então é uma parte muito interessante porque ela envolve não só a parte microbiológica e bioquímica por trás da fermentação, né? Ela também envolve a parte de degustação, né? A parte de caracterização sensorial, que na verdade não é feita por mim. A gente normalmente trabalha com painéis sensoriais, né? E que eu lidero essa parte dentro da Fermente. Essa parte de caracterizar as cervejas sensorialmente, né? Analiticamente a gente sabe muito bem como se faz, mas sensorialmente você depende realmente de pessoas que vão caracterizar, que elas vão, na verdade, funcionar como máquinas sensoriais, né? Então, aí você tem a caracterização daquele produto. Na maneira mais popular de falar, são as pessoas que vão provar a cerveja, né? Provar claro. Que vão ver se ela tá gostosa, qual que é o aroma. Na verdade, talvez uma forma mais fácil da gente compreender, se você tem uma cerveja favorita e te é servida uma outra cerveja, por quais razões que você não gosta daquela cerveja, você gosta da que você gosta. Existe um sem número de razões. Quando a gente minimiza o marketing, o branding, né, a marca, enfim. Sensorialmente existem inúmeras razões por preferência, inúmeras razões por escolha, inúmeras razões por essa expressão sensorial do produto. E isso é tão complexo porque ele envolve não só a fermentação, as condições de fermentação, e envolve o consumidor. Então é uma matriz super complexa e que você tem que compreender da melhor forma possível, tanto para a parte de desenvolvimento quanto da parte mercadológica, né? Então é um trabalho super, super interessante. As pessoas que são definidas para escolher, para poder saborear a cerveja, né? Fazer essa parte sensorial, tem algum perfil específico? A gente faz uma série de seleções, né? De treinamento, seleção. Você faz, na verdade, um treinamento contínuo e, na verdade, você faz uma checagem da performance daquele degustador. E isso está incluído em um sem número de testes com cervejas industriais, com cervejas que a gente modifica, com cervejas que a gente adiciona compostos específicos e a gente espera que essa pessoa detecte e é capaz de discernir, né, diante de diferentes amostras. E você faz uma série de treinamentos, uma série de checagens, né, para ver a habilidade sensorial daquela pessoa. Haja visto que não são todas as pessoas que podem fazer parte desse grupo. Você ser um bom degustador, você não só tem que entender o produto em si, entender não todas, que isso é virtualmente impossível, mas você entender todos os atributos dessa cerveja, como ele é apresentado, em quais intensidades, qual é a intensidade que você vai atribuir, por exemplo, a uma nota frutada que te lembra banana, né? Então, de uma cerveja você extrai, na verdade, sem número de um palavreado técnico, um palavreado de intensidade, que você vai, na verdade, você passa a funcionar como se fosse uma máquina, né? E que vai realmente dar a sua pontuação, o seu valor
para um determinado atributo num determinado produto. E isso, a gente é humano, né? E as pessoas, elas têm diferentes níveis de sensibilidade por questões genéticas, por questões culturais, por questões de dieta, num sem número de coisas. E todo bom degustador, ele é realmente profissional. Você não pode, como uma bebida alcoólica, você não pode de forma nenhuma cometer nenhum tipo de excesso. Aquilo é como, não há quase diferença entre um degustador de café, um degustador de chocolate ou qualquer outra coisa, que você seja capaz de detectar, fazer toda vamos dizer, como é que fala? Um relatório de um produto com um pequeno gole. Você vai descrever desde a textura, né? Se é que eu posso generalizar assim, dos aromas e sabores, enfim. Então é bem complexo nesse sentido. Então você tem que selecionar, porque se uma pessoa não tem a performance boa, ela não, para aquilo ela não vai, ela pode beber ali no bar e tudo, mas não para esse tipo de análise. Entendi, ela não tá apta, né? Queria agora, assim, saber, na verdade, dentro da área de vocês, assim, igual a gente tem, assim, no geral, né, pessoas que se destacaram, que são grandes pesquisadores, né, no mês de fevereiro a gente teve o podcast falando sobre Darwin, né, que foi maravilhoso, assim, e foi uma pessoa que contribuiu muito, e eu queria, assim, de saber de vocês se tem mulheres ou alguém, assim, que se destaca na área, que vocês têm admiração e que teve um papel super importante, assim. Acho que a Lu, eu já até sei, né, na verdade. Não tem jeito de não falar, né? Porque se você for pensar, assim, é a primeira mulher cientista, assim, né, na nossa área de herpeto. Talvez, não sei, a primeira zoóloga, mas foi a Berta Lutz. E a Berta Lutz muitas vezes ela é lembrada não só como cientista, mas também como feminista, porque era uma sufragista. Graças a ela hoje e ao grupo que ela, de certa forma, liderou durante 12, 14 anos, a gente vota. Estudou na França, formou em ciências na França, na Sorbonne, veio para o Brasil, voltou para o Brasil com 24 anos, mas muito influenciada pelas sufragistas e pelo movimento na Europa. E depois, quando ela chegou aqui, ela foi instigada por um jornalista que publicou alguma coisa sobre a falta de influência do que estava acontecendo na Europa nas mulheres brasileiras, e aí ela começa um movimento feminista e começa esse movimento em direção ao processo de maior participação da mulher em todos os setores, porque ela passa num concurso e ela é a segunda servidora pública, né? Porque até então eram só servidores públicos, né? Então ela passa a ser a servidora pública, sendo aí então uma pesquisadora dentro do Museu Nacional. E ela ficou à frente, ela era uma filha de pesquisador, que era o Dr. Rudolf Lutz, né, que era médico, sanitarista, né, então com isso ela começou, ele tinha ideias sobre, procurando hospedeiros de parasitas, né, começou a trabalhar com anfíbios exatamente na possibilidade deles serem hospedeiros de parasitas, e foi atrás desses anfíbios, e aí verificando que muitos não tinham nome, começou a dar nomes, e ela acompanhava, e consequentemente ela tomou gosto por isso e começa a trabalhar. Então ela foi uma pioneira na herpetologia brasileira, né? Uma mulher, né? A gente teve o Alípio no Museu Nacional, o Alípio de Miranda Ribeiro, mas a Berta Lutz, em termos de mulheres, para nós é uma referência tanto na zoologia quanto, né, na parte de emancipação, né, da mulher no Brasil. Então, por isso, com certeza, ela é uma pessoa que a gente não pode esquecer nunca. Ela está em todos esses livros sobre mulheres na ciência, todos eles citam a Berta Lutz, e com certeza a gente não pode esquecer. Em termos atuais, né, a gente tem pessoas, eu fico com medo de falar pessoas e a gente esquecer, né, mas a gente tem pessoas na minha área que estão aí trabalhando e conjugam essa questão de mulheres e de mulher em casa e mulher na ciência, né, tem várias, a gente tem aí grandes pessoas. Hoje na minha área é uma área
que a gente tem muita mulher perto de quando eu comecei, mas ainda são poucas. A Clarissa Canedo, que é uma dessas mulheres que eu admiro muito e que é uma companheira, uma amiga, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, apresentou uma palestra e com os dados dela mostrando as últimas participações de pesquisadores de anfíbios na lista de espécies ameaçadas de extinção de anfíbios brasileiros. Nós estamos nesse processo de revisão. E numa participação que a gente teve em setembro do ano passado. E ela colocou a foto, porque sempre o pessoal do RAN do ICMBio faz uma foto com todas as pessoas que estão no workshop. E aí ela colocou a foto e foi tirando as pessoas que estavam na coordenação, que tinham mulheres. E foi tirando as pessoas que estavam, que não eram exatamente do workshop. No final sobrou nós duas de mulheres e aquele tanto de homem no meio, né? Então, isso ainda existe, né? Então a gente chama muito as mulheres porque é um grupo bacana. A mulher ainda tem preconceito em relação ao grupo das serpentes, o grupo dos lagartos, o grupo dos anfíbios. O mundo tem. Não, mas melhorou. Olha uma coisa boa que veio nesses anos em relação aos anfíbios. Sempre o fofinho, bonitinho era o macaquinho, né? O golfinho, a baleinha, né? O que tem pelo, a ararinha, né? A tartaruguinha era, né? Aranha não, né? A aranha nunca, né? E que é outro bicho que se eu não trabalhasse com anfíbio, do jeito que eu trabalharia com a aranha, que é outro bicho que você vê tudo no campo, ele fazendo tudo. E morcego, também eu gosto de morcego. Mas a aranha eu gosto pra caramba, né? E se tivesse que eu trabalhar com invertebrado, eu trabalharia com a aranha. Porque é isso, né? E tem histórias legais de aranha, né? Pra movimento feminino, eu falo que tem uns bichos na nossa área que pra movimento feminista, né? Você pegar, por exemplo, lagartos partenogenicos, né? Que não precisam dos machos pra terem a sua prole. Olha que coisa legal, né? Olha que chique. São idênticos, mas é muito bacana, né? Então tem certas coisas que são aí, a gente vê que mudou. E o anfíbio, por exemplo, quando eu comecei, né? Não, que bonitinho, é legal, adoro aqueles bichinhos, aqueles bonequinhos, porque hoje em dia o comércio faz mais apelo em relação a esses bichos. Aí tem uns sapinhos bem bonitinhos, as cobrinhas bem bonitinhas pra se vender, pra comprar, pra colocar no quartinho de criança. Você pensa bem, há 30 anos atrás, comprar um sapinho, uma cobrinha pra colocar num quarto de criança. Isso não existia. Compra uma cobra de travesseiro, aquela grandona, vai ficar abraçada. Exato. Tem até um caso, assim, engraçado disso de fazer mais, tipo assim, fazer com que esses bichos que geralmente as pessoas não gostam, né, estarem mais próximos, assim, e das pessoas conhecerem a diversidade. Teve uma vez que eu tava no campo, aí era o último dia de campo e eu coletei uma filomedusa. E esse bicho é lindo, né? Parênteses, filomedusa, uma perereca que tem a cor verde, o lateral dela é azul e amarela, verdadeira bandeira do Brasil, e que tem movimentos lentos. Parece que ela tá sempre se movimentando em câmera lenta. Parece que ela tá sempre com sono. Isso. E ela é linda, assim. Aí eu falei assim, nossa, aí eu coletei ela, né, ia levar ela pro museu depois. Eu falei, gente, esse bicho é tão legal. Ao invés de eu fazer isso aqui antes de chegar em casa, na hora que eu chegar em casa eu faço, né. Aí eu cheguei em casa e falei assim, pai, mãe, vem aqui, vocês vão ver a perereca mais linda desse mundo. Como é que é o negócio? Aí eles viram e tal, e meu pai é super curioso e adora bicho. Aí ele falou, nossa, Juliana, que bicho lindo e tal. Aí, beleza. Aí eu fui dormir, aí deixei ela, né, do jeito que a gente sabe armazenar os bichos direitinho pra eles ficarem lá respirando tranquilo. Aí no outro dia de manhã eu acordei, assim, eu fui tomar café da manhã, aí saí e voltei na hora do almoço. Aí na hora que eu voltei na hora do almoço, meu pai tava sentado no sofá com a perereca no ombro, assistindo televisão. Virou de estimação. Eu falei, o que você tá fazendo com esse bicho no ombro? Ele falou assim, ela é linda demais, Juliana. Nunca imaginei que eu tenho uma perereca tão bonita assim. Falei aqui, ó, mas não é bicho de estimação não, tá? Me dá ela aqui, que eu vou levar ela pro museu. E aí é legal, porque as pessoas quando vão conhecendo um pouco mais, quando essa informação chega, né? As pessoas vão vendo o tanto que é bacana, o tanto que tem muita diferença, né? Que não é perereca, não é só de um tipo, né? Que sapo. Que é filha da rã e do sapo, né? Porque tem essa ideia, né? Tem gente que ainda tem essa ideia.
Tem várias curiosidades nessa área, dentro desse processo. Vocês duas já passaram, tem alguma história pra contar desse quesito de histórias que vocês passaram aí, que é engraçado? Algum dia, numa coleta em campo? Tem. Eu tenho histórias, sim, tem amigos que fazem, não conta aquele caso. Eu tenho um caso, tem 2 casos ótimos. Um caso aqui perto, Barão de Cocais, a gente fazendo um trabalho de consultoria, inclusive. Chegamos na casa do senhorzinho, porque a gente tem que procura os remanescentes, procura a área de brejo, de lagoa e tal. E a gente localizou dentro da área de um senhor e fomos pedir autorização pra entrar. E a gente entra à noite, então tem que pedir autorização, senão, né? Aí chegamos lá e sentamos, conversamos. A gente começou a conversar e começou a contar o que a gente fazia, né? E ele lá, aquele senhorzinho, caboclinho lá, né? Sentadinho com seu cigarrinho de palha no cantinho da boca, né? Já tinha pedido pra Dona Maria trazer o cafezinho pra gente, né? Aquele café doce, né? Que sempre é um café bem doce. Aí a gente explicou o que a gente ia fazer, coletar os sapos, conhecer os sapos da região, não sei o quê. Aí ele vira e fala assim: eu já vi servicinho besta, mas igual o senhor nunca vi, não. E teve uma outra vez que eu tava com uma equipe grande de campo. A gente trabalhava na região do Jequitinhonha, fazendo trabalho pra Conservation International. E aí a gente tava lá também nesse processo de pedir autorização. E a equipe tinha muitos homens e poucas mulheres. E nesse dia acho que tava só eu de mulher com a equipe toda. Aí nós chegamos na casa desse senhor pra pedir autorização. Aí a gente entrou, né? E eu, muito serelepe, entrei também. Aí na hora, a casa dele era uma casa simples, né? Aí na hora que eu fui sentar, assim, onde todos os homens estavam sentados, ele virou e falou assim: as mulheres estão na cozinha. E apontou pra mim pra eu ir pra cozinha. Aí eu fui pra cozinha, né? Fui lá pra cozinha. Aí cheguei na cozinha, né? Toda botão, aquela calça toda larga e tal. E as senhorinhas todas fazendo comida. Tinha umas 3 senhoras fazendo comida. Aí eu comecei a travar conversa. Daqui a pouco elas fizeram um café, me entregaram o café com a bandeja, com os copos pra eu ir servir lá pra sala. Aí vocês imaginam assim, eu entrar na sala com toda a equipe sentada na sala, né, com aquele café e foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Nossa senhora, e isso foi quando? Isso foi na 2007, 2008, uma coisa assim. Uau, que isso? 10 anos atrás só? Então tá danado. 10 anos atrás só. 10 anos atrás só. Ô, Lela, e você? O fato, uma das coisas que é interessante de falar, não necessariamente engraçado, mas quando eu vim pro Brasil, vim pra Europa, vim pra cá pra continuar os estudos, em um universo masculino e ainda uma brasileira, assim, é bem interessante, né? Porque as pessoas vão esperar muito, assim, né? Tá vindo estudar, tá vindo aprender, e eu acho que as pessoas sempre têm essa coisa da mulher brasileira, da mulher, né, mais, né, digamos, extrovertida, né? Eu passei, assim, várias situações em que eu achei que a extroversão no ambiente masculino é perigosa, porque ela pode ser confundida, né? Eu acho que acho que isso é uma das coisas que a gente passa. O homem extrovertido, o homem, né, que é natural, a gente não vai de forma nenhuma compreender que aquilo é é uma indicação de alguma coisa. Mas se a gente conversa e se expõe, a gente muitas vezes no ambiente masculino a gente pode estar correndo um pouco do risco de ser interpretada como, né, uma outra circunstância que não aquela, né? E no início para mim foi um pouco, digamos, desafiador, porque você tem que ser você, mas se calar um pouco para não deixar entender que tem nenhum tipo de que não passe de forma nenhuma do profissionalismo, né? Que a gente sabe que pra mulher, assim, se a gente, como a gente fala na língua popular, dá muita conversa, a gente não pode dar muita conversa, que pode ser facilmente interpretado como, ela é solteira? Então beleza. Eu acho que isso talvez seja a maior dificuldade, é ter esse tipo de sensibilidade, de saber
quando que você pode se expressar sem o risco de ter algum contratempo nesse sentido, né? Que algum colega se desperte, né? Por algum tipo de interesse. Eu acho que é mais isso mesmo. Esse eu sentia muito, é mais o fato da gente ser brasileira, né? É o nosso jeito de ser que lá fora, a brasileira, por ser extrovertida, muitas vezes ela passa uma falsa impressão. Porque as mulheres aí são mais fechadas, né? A população no geral. Todo mundo é fechado, né? Como diria a Lela, não trabalhamos com sorrisos. Não. Não trabalhamos com sorrisos. Não, hoje não. Então, eu queria agradecer a presença da Luciana, da Gabriela, da Lela, por ter aceitado o convite e vir conversar um pouco sobre a ciência e sobre mulheres na ciência, né? Abordamos 2 assuntos, foi super interessante, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu é que agradeço, Lucas. Obrigada, foi um prazer. Foi um prazer todo nosso e voltem sempre, né? A gente recebe vocês aqui com todo carinho para falar sobre outros assuntos, pra gente debater sobre outros assuntos. O Bionote é um podcast que tem a intenção de falar com todo apaixonado por natureza, né? Então, nós vamos abordar vários assuntos no ramo, fora do ramo, mas ver a visão do biólogo, né? Com outros assuntos e vamos abordar várias coisas. Então, vai ser um prazer recebê-los. Se tiverem sugestões de pautas, se tiverem sugestões de pessoas, podem nos informar que a gente coloca na grade. Durante esses 12 meses, vai ser um por mês, quem vai sair. Toda última quinta-feira do mês sai. Vocês estão sempre bem-vindas aqui. Muito obrigada. E queria agradecer mais uma vez a disponibilidade, o prestígio. Acho que foi muito legal, foi muito interessante. E que venham novos programas, de novos assuntos com a participação de vocês. A gente está à disposição, com certeza, né, Lela? Isso aí. Muito obrigada a todo mundo, obrigada pelo interesse. E acho que ter a oportunidade de contar a nossa história, que são histórias positivas, eu acho que propagar mensagens positivas, que é o ideal. E é muito legal, como hoje, também trabalhar homens e mulheres. Eu acho que somos complementares. O Lucas tá aí, né? Nós daqui, a gente trabalha, todo mundo trabalha bem. Então, vai ser muito legal poder ter essa oportunidade de falar um pouco né? Com todos sobre a nossa vida, mas que outras histórias como a nossa se propaguem aí, né? Beleza. E também queria agradecer a minha co-host Juliana pela presença. Muito obrigado. Imagina, é um prazer. A minha co-host Camila também, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Lucas. É sempre muito bom participar. Bom demais. E a gente volta no próximo mês. Nós vamos encerrando por aqui. Agradeço vocês, queridos ouvintes, por ter escutado até o final. E como um agradecimento mais do que especial, como sempre, a gente deixa uma super promoção da Log para o mês de abril. Durante todo o mês de abril, você que é nosso ouvinte, pode pedir na Log qualquer produto da Bushnell e vai ganhar o frete grátis. Isso aí, gente. É só colocar uma observação lá no orçamento que vocês escutaram esse podcast e essa promoção, e aí todo mundo ganha o frete grátis. E lembrando que essa promoção vai acontecer só durante o mês de abril de 2018. E corre lá, pessoal. Para quem não conhece a Log Nature, o site é www.lognature.com.br. A Log, ela é especializada em venda de equipamentos para a área biológica e ambiental e tem um excelente suporte, além de vários outros benefícios. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Então é isso e conto com vocês no mês que vem. Até mais. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.